Eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o último eclipse solar do ano, o eclipse solar em Libra, que vai acontecer no dia 2 de outubro de 2024. Oi, eu sou Luísa, a oraculista, e hoje, meus chuchus, a gente vai entender tudo de uma forma simples, de uma forma objetiva e descomplicada sobre o que representa esse último eclipse solar do ano no signo de Libra. Vamos entender o que a gente vai precisar olhar, questionar, refletir e trabalhar na nossa vida com a energia desse eclipse. Antes de mais nada, eu só quero te pedir para já deixar um like nesse vídeo que me ajuda muito, para se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrita, e quero te pedir também para já compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que tá precisando aqui entender melhor sobre a energia do eclipse. Bom, meus amores, antes da gente entrar de fato na energia do eclipse solar em Libra, vamos voltar um pouquinho a algumas semanas atrás, alguns dias atrás na real. Lembrando que a gente teve um eclipse lunar no signo de Peixes. Tem vídeo aqui no canal sobre ele. Quem não viu e quiser dar uma olhadinha antes de continuar esse vídeo do eclipse de Libra, pode ser bacana, porque esses eclipses estão interligados. Resumindo, o que o eclipse lunar em Peixes trouxe pra gente, né, na verdade foi um momento de revelações. Revelações essas que estão acontecendo até agora, antes do eclipse solar em Libra. O eclipse em Peixes, ele fez com que a gente enxergasse a verdade de algumas situações, principalmente da forma como a gente estava se sentindo em algumas situações. Ele foi um eclipse que trouxe muita quebra de ilusões, então tudo aquilo que a gente estava se negando a enxergar, todas as situações onde havia algum engano ou algum incômodo que a gente estava varrendo para baixo do tapete, disfarçando, fingindo que não existia, vieram à tona, vieram à superfície. Por isso que, inclusive, muitas pessoas nessas últimas semanas têm se sentindo extremamente mexidas, angustiadas. Porque é aquilo, gente, acessar a verdade é bom? É bom! Todo mundo gosta da verdade, mas nem sempre é super confortável, né? Então esse foi um eclipse que mexeu muito, principalmente com o nosso campo emocional, e que colocou luz nas situações que estavam ali nas sombras, né? Para que a gente entendesse o que não estava legal, quais eram os nossos reais incômodos ou desconfortos. E aí a gente chega agora no dia 2 de outubro de 2024, eclipse solar no signo de Libra. O que é o eclipse solar, né? A Lua passa em frente ao Sol. Esse eclipse, inclusive, é um eclipse solar anular ou anelar, depende aí de como as pessoas chamam, mas os dois jeitos estão certos, aonde a Lua vai se colocar, né, passar na frente do Sol de um modo em que vai formar como se fosse um anel, assim, né, a gente vai ver como se fosse um anel no Sol. Mas vamos focar aqui na parte simbólica do que esse eclipse traz à tona. Como eu falei, ele está relacionado com o eclipse lunar que a gente teve há semanas atrás no signo de Peixes. Por quê? Porque a gente acessou, entendeu e descobriu algumas verdades que agora, quando a gente fala desse eclipse solar em Libra, é o vai ou racha. Ou a gente desapega daquilo que a gente já acessou anteriormente, que não tá legal, que não é mais relevante pra nossa vida, que não faz mais sentido pra gente, e assume compromissos que realmente estejam alinhados com a gente, com aquilo que a gente quer pra nossa vida, ou a gente vive uma fase bem complicada. Por quê? Porque acima de qualquer coisa, esse eclipse vai trabalhar a questão do apego versus desapego. Tanto que, quando a gente associa o signo de Libra com o arcano correspondente do tarô, a gente tem aqui o arcano do pendurado ou do enforcado, como está escrito na maioria dos decks, né? Trouxe aqui até dois arcanos, né? O mesmo arcano, mas de decks diferentes, para vocês verem formas diferentes da gente representar essa energia. Aqui ele tá preso, né? Aqui ele tá num estado, digamos assim, de meditação. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente vai ter que entender nesse momento. Quais situações, internas ou externas, aprisionam a gente? Quais situações a gente sente que a gente só tá se sacrificando as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos e não está recebendo nada em troca? Libra é um signo que trabalha questões de relacionamentos, tanto que ele é regido por Vênus, que atualmente inclusive está no signo de Escorpião, que vai simbolizar também, que vai representar também, viajando mais um pouquinho aqui, o resultado das decisões e das escolhas que a gente vai tomar agora. Nesse momento, o que vai ser importante que você reflita?
como estão as dinâmicas dos seus relacionamentos. Lembrando aqui que quando eu digo relacionamentos, eu não tô focando no campo amoroso, no campo afetivo, todas as relações da sua vida. Como que você sente que tá essa energia de troca nessas relações? Como que você sente que estão sendo ouvidas ou não as suas necessidades? Será que você está conseguindo, em determinadas situações, compreender também a necessidade de outras pessoas? Ou será que você está tão saturada de certas situações que estão se repetindo já há algum tempo na sua vida que você nem tem mais a empatia com o outro, mas que você também está ali naquela zona de conforto desconfortável, que você se sente 100% presa de repente a um trabalho, a uma pessoa, a uma relação, mas você não está mais se movimentando para mudar aquilo? Esse eclipse ele vai trabalhar muito a questão do vitimismo, porque às vezes, chuchus, a gente se coloca como uma grande vítima da vida, e isso acontece pra todo mundo, tá bom? Na maioria das vezes não é consciente, mas querendo ou não a gente faz isso. Então quantas vezes você não ficou ali reclamando daquela pessoa e do que ela não te valorizava, e do que ela não fazia, e do que ela fazia que te machucava, e daquilo que você não estava feliz, e daquilo que não estava legal pra você, mas por uma escolha sua, querendo ou não, você continuou se mantendo ali. Você preferiu se manter reclamando da pessoa, reclamando da situação, do que olhar pra você e falar, tá, eu tô reclamando dessa pessoa e talvez ela não mude, mas por que eu continuo aqui? Se tá tão ruim pra mim, por que eu tô aqui? Talvez seja mais fácil em alguma parte do meu ser eu reclamar dessa pessoa, porque isso faz com que automaticamente eu seja uma grande vítima dessa situação, do que eu olhar e falar, tá, mas eu tô aceitando isso. Talvez essa pessoa não mude, mas aí eu posso sair dessa situação. Eu posso terminar esse namoro. Eu posso buscar um novo emprego. Eu posso encerrar esse ciclo com essa amizade. Eu posso me afastar desse familiar. Eu sei que, obviamente, a teoria ela é muito mais simples do que a prática, mas é essa energia que esse eclipse vai trabalhar. É uma questão aqui até de uma autonomia e da gente se responsabilizar pelas coisas que a gente está aceitando ou não na nossa vida. Tem coisas que a gente não pode controlar, como por exemplo, se uma pessoa vai amar a gente ou não, valorizar a gente ou não, querer estar com a gente ou não, tratar a gente bem ou não. Mas a gente pode controlar o que a gente aceita ou não. Os compromissos ou os apegos que a gente firma na nossa vida ou não. E esse é o jogo desse eclipse, é você olhar pra si e falar, peraí, quais situações eu sinto que estão me estagnando? Em quais situações, consciente ou inconscientemente, eu me sinto uma grande vítima? Em quais situações eu não sinto que eu sou feliz, eu não sinto que eu sou valorizada, eu não sinto que ressoam comigo? Quais situações eu sinto que estão me atrapalhando, estagnando a minha vida? É uma amizade, é um relacionamento amoroso, é um trabalho? Tá, e a partir disso, por que eu não desapego daqui? Por que eu continuo aqui? Qual parte minha, qual ferida minha está fazendo com que eu me submeta a alguma coisa que tira a minha paz? E aí a gente tem, na verdade, um grande recado do universo, que é o quê? Você nunca vai se sentir em paz numa situação que não é pra você. Você nunca vai se sentir em paz num emprego que não é pra você, num casamento que não é pra você, numa amizade que não é pra você. Sabe por quê? Porque a gente é a nossa maior bússola. Já falei isso aqui outras vezes pra vocês. O nosso campo emocional, que inclusive é algo que precisa ser muito revisitado essa semana, é a nossa maior bússola. Se eu tô sofrendo o tempo inteiro, se eu sinto que eu tô me sacrificando o tempo inteiro, se eu sinto que eu tô aguentando muito o tempo inteiro, se eu sinto que uma situação tá me adoecendo, se eu sinto que eu não tenho paz aqui do lado dessa pessoa, nesse serviço, nessa situação, por que eu continuo aqui? Por que em alguma parte do meu ser eu não estou desapegando disso? E é óbvio, gente, eu não tô falando, repetindo uma coisa que eu sempre trago aqui pra vocês, né? Entendi que o meu trabalho está me adoecendo, eu não tenho paz no meu trabalho, ele está me fazendo mal. Não digo para que você peça demissão amanhã, até porque temos contas a pagar, temos responsabilidades. Não é sobre isso, eu não estou romantizando o processo, mas assim, eu não tenho paz no meu trabalho, o que eu estou fazendo para sair daqui? Eu tô tentando fazer contatos? Eu tô atualizando meu perfil no LinkedIn? Eu tô melhorando meu currículo? Eu tô mandando currículo? Eu tô participando de entrevistas? Ou eu só tô reclamando todos os dias do quão infeliz eu estou no meu trabalho? Esse é o jogo desse eclipse. Essa é a questão da autorresponsabilidade, de sair do papel de vítima. Só que às vezes, gente, é mais fácil para nós, meros mortais, seres humanos, ficar reclamando, ficar no papel de vítima. Porque a gente acha ali um conforto, olha aqui, a gente acha uma espécie de conforto mesmo naquilo que é incômodo, mesmo naquilo que é ruim. Porque pode parecer em algum grau dentro da gente mais fácil ficar numa situação ruim, que é conhecida, e ficar reclamando, do que se movimentar, do que se arriscar e ir em direção ao novo.
É aquilo, mas e se eu mandar um currículo, e se eu começar a procurar oportunidade de trabalho e alguém no meu trabalho descobrir? Em alguns momentos, pra gente mudar a nossa vida, a gente precisa assumir alguns riscos. Ou eu tô numa relação e eu não me sinto valorizada, eu não me sinto vista, eu não me sinto ouvida, eu não sinto que eu sou escolhida dentro desse relacionamento, eu sinto que só eu me sacrifico, que eu sacrifico o que eu quero, eu sacrifico as minhas vontades, os meus sonhos em prol do outro, e a pessoa não se mexe, e a pessoa não enxerga um futuro comigo, e a pessoa não isso, e a pessoa não aquilo. Você já comunicou isso pra essa pessoa? Ou você só tá reclamando dessa pessoa, mas você tem aceitado isso há muito tempo? E se você comunicou, essa pessoa mudou? Essa pessoa te entendeu? Vocês chegaram num acordo? Ou você já comunicou 300 milhões de vezes? Você passa pelos mesmos desgastes constantemente nessa relação e nada muda? Nada muda, mas eu fico aqui, eu fico reclamando porque eu queria que essa pessoa mudasse, porque eu queria que essa pessoa me valorizasse? Talvez seja você que tenha que mudar. Talvez esse seja o momento de você desapegar dessa relação. Porque isso é injusto tanto com você quanto com a pessoa. Não tem uma troca justa ali. Às vezes, a expectativa que a pessoa tem em relação a você é de que você continue agindo do jeito que você agiu até então, que é um jeito que tira a sua paz. Entende como não existe um acordo ali? E às vezes não dá pra forçar. Às vezes, o melhor que você pode fazer é desapegar. Mas aí a gente entra na questão dos apegos, da teimosia, da vontade, das vezes a gente querer as coisas do nosso jeito, da gente querer controlar o outro. Eu quero que essa pessoa me ame do jeito que eu quero. Eu quero que essa pessoa me trate do jeito que eu quero. O jogo do eclipse é esse. Eu não tô falando que todo mundo aqui vai ter que pedir demissão, que todo mundo aqui vai ter que buscar outro emprego, que todo mundo aqui vai terminar um relacionamento. Não! Às vezes você vai entender ao longo desse eclipse que, tem essa relação que não tá equilibrada, que não tá ajustada, mas será que existe algo dentro de você que você precisa desapegar? Um comportamento que você precisa mudar? Um posicionamento diferente que você precisa ter para de repente essa relação andar de uma maneira diferente? Para que essa relação flua de uma maneira diferente? O que mais está em pauta nesse período, de fato, são os relacionamentos. Tanto o relacionamento que a gente tem com a gente, com as nossas metas, objetivos e sonhos, quanto o nosso relacionamento com os outros. E uma grande chave que você pode trabalhar para ter um entendimento mais bacana nesse período desse eclipse é se perguntar dos seus propósitos. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui? Por que eu continuo aqui? Ou porque eu quero alcançar aquele lugar? Qual é o propósito que eu tenho por trás das escolhas que eu faço diariamente, sejam elas consciente ou inconscientemente? Você vai entender que nas situações onde você se questionar e não houver mais um propósito de você estar ali, é aquela situação que você tem que desapegar, é aquela situação que você tem que transformar. Porque quando a gente não tem propósito em fazer alguma coisa, a vida vai perdendo sentido. Se eu tô numa relação amorosa, mas eu não tenho um propósito ali, por que eu estou ali? Se eu tô num emprego, mas eu não tenho um propósito em estar ali, por que eu estou ali? E aí a gente vai se desmotivando, a gente vai murchando, a gente vai sacrificando a nossa própria felicidade para estar numa situação, de repente só porque a gente já tá acostumada com ela. Então esse é o eclipse que, simbolicamente falando, psicologicamente falando, vai trazer aqui a importância da gente trabalhar, querendo ou não, a questão dos nossos posicionamentos. Você teve semanas, dias para enxergar a verdade, para se deparar com os seus desconfortos, com situações que não estão legais, com situações que não ressoam mais com a sua verdade. Agora é hora de você se posicionar. Você vai continuar nesses apegos adoecidos ou você vai se abrir para transformar a sua vida? Porque quem transformar aquilo que foi mostrado anteriormente tem a chance aqui de novos começos. Agora, quem continuar insistindo em situações adoecidas, quem continuar insistindo em se sacrificar, em sacrificar a própria saúde, a própria vitalidade para se manter nas mesmas situações, aonde não tá legal, aonde você não está se sentindo bem, acaba plantando, querendo ou não, uma energia de sofrimento, porque a gente tá numa fase de plantar, né? Agora o que a gente plantar agora, a gente vai levar daqui pra frente. E daqui pra frente eu falo longo prazo, tá? Então, assim, não é que você precisa tomar uma grande decisão essa semana, não é que você precisa revolucionar a vida essa semana, mas a decisão ela tem que ser tomada internamente. Talvez essa semana você olhe e fale, realmente, nesse emprego não dá mais pra eu ficar. E aí você não precisa pedir uma demissão amanhã, porque como eu falei, às vezes você vai ter que estudar a melhor maneira de fazer isso, só pedir demissão quando você já tiver um outro emprego em vista, em mente, mas se movimentar internamente em relação a essa energia. Quem continuar do mesmo jeito, quem continuar estagnada, quem continuar parada em situações onde não se existe um propósito, onde só existe sacrifício e sofrimento, infelizmente vai acabar colhendo os resultados disso daqui pra frente. Então esse é um período que pede essa atenção
redobrada de todo mundo. É um momento onde muita gente está mais sensível, é um momento onde a gente está mais mexido, é um momento onde a gente está mais confuso, é um momento onde muita gente está sentindo uma energia um pouco mais pesada, porque o que o eclipse faz, né? Ele basicamente mostra pra gente as sombras. E eu sei que a gente tem o costume de enxergar a sombra como algo negativo, como algo ruim, como algo do mal. Mas na verdade a sombra é aquela energia que só não estava sendo vista, que só precisa ser reconhecida. A sombra é algo muitas vezes desconhecido, é algo novo, então é difícil da gente lidar com isso. Porém, quem se comprometer consigo mesmo nesse processo, né, de autodesenvolvimento até, de putz, eu vou olhar para o que não tá legal, eu vou trabalhar, eu vou resolver, eu vou mexer, eu vou fazer, eu vou de fato plantar novas sementes, vai colher frutos muito positivos daqui para frente. Então, nesses próximos dias, né, entre nesse processo de reflexão, entre nessa energia do pendurado aqui, né, e se comprometa com essa autoanálise. Realmente trabalhe a parte dos posicionamentos, dessas decisões internas, pelo menos, né, de isso não me cabe mais, isso não dá mais, aqui eu tô apegada, aqui eu realmente estou apegada nesse papel de vítima, porque eu achei um conforto em ficar reclamando dessa pessoa, dessa situação, mas não dá mais, eu preciso me movimentar, eu preciso me mexer. Eu não posso ficar pautando a minha felicidade numa mudança do outro, numa escolha do outro. Não! É nós por nós. Se você não consegue decidir o que é melhor pra você, se você tá sempre esperando que o outro mude pra que aí você fique feliz, meu amor, você tá fadada ao fracasso, à tristeza. Porque o que tá no nosso controle, na nossa vida, são as nossas decisões, são as nossas escolhas, são as atitudes que a gente pode ter. E esse eclipse, ele traz essa energia principalmente focada no jogo de relacionamentos. Então, tira esse período aqui, tira esses dias, essa semana, realmente para organizar essa bagunça, para colocar cada coisa no seu devido lugar, para entender quais as decisões serão tomadas nesse momento e como que você vai agir em relação a essas decisões daqui pra frente, sempre fazendo esse planejamento. E só relembrando, como a gente tá falando de eclipse, eu não aconselho nenhum tipo de ritual. Agora não é momento de fazer ritual. Eclipses tem uma energia que, como eu já falei no vídeo anterior do eclipse lunar em peixes, tem uma energia um pouco mais complicada, uma energia um pouco densa, uma energia que mexe com a sombra, que mexe com o oculto, que mexe com o desconhecido. Então não vai mexer naquilo que você não precisa, não vai fazer um ritual aqui que pode potencializar processos que de repente você não vai estar preparada para lidar daqui para frente. Foca nessa questão da reflexão, foca nessa questão das dinâmicas da sua vida, nesse entendimento de quais dinâmicas precisam mudar. Foca nesse planejamento, nessa organização de você com você, de você na sua vida, de você no seu trabalho, de você nas suas relações. Esse é o melhor ritual, entre aspas, que você pode fazer agora, tá bom, meu chuchuzinho? E basicamente é isso, meus amores, essa é a energia desse eclipse, do último eclipse do ano pra gente. É uma energia que tem mexido muito com todo mundo e, como eu sempre falo aqui, faço questão de reafirmar, você é a sua maior bússola. Você pode usar das ferramentas como os oráculos, o tarô, a astrologia, a numerologia, a cabala, tudo que tem disponível? Pode, mas o seu sentir é a sua melhor e maior ferramenta. Então, atenção no seu sentir. Aquilo que você está sentindo precisa ser visto. Se você não se sente bem numa situação, esse é o sinal que a vida te dá, da necessidade de transmutar, transformar ou até mesmo desapegar de algo que esteja envolvido nessa situação, tá bom? E quem conseguir se ouvir, quem for fiel a si mesmo, quem for fiel ao seu sentir, aos seus propósitos, vai colher coisas muito positivas daqui pra frente em relação a esse eclipse. Se você ficou com qualquer dúvida ou se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais e eu vejo vocês no próximo. Um beijo!